Olá, bom dia ou boa tarde, né? Boa tarde, né? É, já quase 12 horas, né? Graças a Deus, pessoal. Mais um dia aqui para a gente continuar nosso pensamento, nossa estudo sobre tantas coisas da nossa fisicalidade como coisa da espiritualidade, que é do mundo sutil, que a gente não percebe, a nossa consciência percebe, mas a gente não sabe identificar, não sabe mensurar essas coisas que a gente está sentindo, né? Porque esse mundo espiritual passa pelo sentir mesmo, né? Você pode ver ele se você abrir a terceira visão espiritual, sair do corpo. Você pode ver esse mundo que é intangível para o nosso corpo humano, né? Mas para o corpo espiritual, ele é um mundo tangível, onde você pode ver lá, interagir, sabe? Acontece muitas coisas lá, pessoal. Então como é que se diz? Vamos estudar sobre esses, essas coisas que acontecem na realidade física e espiritual, né, pessoal? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu vejo aí pessoal que não entende o que é a mente. Eu vejo ainda, né, vídeos aí, pessoas falar que a mente está no cérebro, né? Ela acha então que a mente só funciona se tiver um cérebro físico, né? Entende, pessoal? Entende por que a gente tem que entender esses dois lados? A gente tem que se aprofundar nisso, porque para você entender a vez, se você começar a entender o que é sua mente, o que causa sua mente, as coisas que a gente produzimos, você vai entender também que tem parte do mundo que a gente não pode mensurar, entende? Que é o mundo espiritual, entende? E aí você vai entender como Deus funciona, você vai entender como as coisas estão interagindo esse mundo que diz que é sobrenatural, que não tem nada de sobrenatural. Esse, esse mundo é natural também, faz parte da natureza humana. Eu já falei aqui, eu gravei até um vídeo falando sobre isso, né? Tá aí gravado aí. Falando que faz parte, é da nossa natureza também. Porque esse mundo espiritual, porque a gente é um espírito. Então a gente é um espírito que está num corpo agora que é material, que é conhecido de carne, que é um veículo desse espírito, dessa consciência, que estamos interagindo aqui nessa realidade física. Entendeu, pessoal? Se você perde esse veículo, acontece alguma coisa com o corpo, o seu espírito, a sua alma sai, vai para o mundo espiritual. Entende, pessoal? É inevitável. Então, se você é um espírito e está encaixado aqui nesse corpo, então a, a naturalidade humana é o quê? É tanto espiritual como da fisicalidade, é tanto material como espiritual. Você não pode escapar disso.
Entende? Quando a pessoa fica falando que isso não existe, não, porque você não consegue ver, você não consegue mensurar isso, entende? Aí tá falando. Aí ela fala que o quê? A mente do cérebro. Por quê? Quando a pessoa pensa, se comporta, ela aí vê que isso veio do cérebro da pessoa. Entende, pessoal? Mas são nível de consciência que essas pessoas, e até pessoas que estão estudando sobre esse assunto aí, pessoal, sabe? E falando uma coisa dessa, porque não quer acreditar que esse mundo espiritual está interagindo com o nosso, entende? Porque ela vai reconhecer que existe um Deus que está interagindo. Então são a maioria dessas pessoas que quer negar que Deus existe, entende? E aí fica falando, às vezes, essas bobagens, sabe? E porque às vezes não teve experiência fora do corpo, né? Porque quando ela sai fora do corpo, ela vai ver que ela está pensando. Aí como é que eu estou pensando que eu não tô fora do corpo, estou sem um cérebro? Aí, se ela tiver uma experiência de quase morte também, ela vai ver que tudo está acontecendo e ela gravou tudo na mente dela. Como é que ela lembra de tudo? Se ela estava dormindo, quase morta, né? Experiência de ela estava morta. Como é que ela lembra disso tudo? Entende, pessoal? Entende? Porque precisamos estudar sobre, me aprofundar sobre. Eu já tenho falado aqui, falei sobre mente, né? Sobre pensamento, formas de pensamento. Expliquei, tenho aí vídeo explicando sobre isso. Mas eu sei que tem a visualização agora, me tô. Nossa, pessoal, eu vi que o meu vídeo é que eu gravei sobre, como é que se diz, o terceiro olho. Nossa, teve uma visualização muito grande, cara. Graças a Deus, hein, pessoal? Vocês se interessaram por esse tema aí do terceiro olho. Teve uma visualização grandíssima, né? Graças a Deus, né, pessoal? Então, tem pessoas aí novas, né? Que, que estão aí acessando o meu vídeo e às vezes não entende essas coisas, até de outros grupos religiosos, né? Como católico, evangélico, né? Às vezes eles não entendem como é o funcionamento disso, né? Os pastores lá não explicam sobre essas coisas. Ele não se aprofunda, né? Porque eles têm outros interesses de se aprofundar em outras coisas, né? Principalmente o dinheiro, né? Os pastores aí têm interesse de se aprofundar nessas coisas aí, não ensina sobre isso. E também não sabe, né? Não está conectado com isso, não teve experiência, né? Extrafísica, não teve. E aí não tem como falar sobre isso. O que é que ele fala? Ele fala das concepções terrenas do que ele vê. Entende, pessoal? Então é isso que acontece. E aí, às vezes, é por isso que a minha audiência, né, as pessoas que acessam meus vídeos aqui, é de grupo desses evangélico e católico aí, que acessam. Por quê? Eles não têm essa informação. Não são ensinados a isso. Então é por isso que ele vem e vê no meu vídeo, vê eu explicando sobre essas coisas, aí vem ver eu explicar sobre esses assuntos. Entende, pessoal? É isso que acontece e essas pessoas são bem-vindas. E às vezes, de primeira vez, quando essas pessoas vêm, vê eu misturando tudo assim, Bíblia, psicologia, coloco o negócio do espiritismo, aí quando coloco, aí alguns evangélicos, ai meu Deus, não! Aí começa a mexer lá com
com o pensamento, a crença que ele tinha sobre essas coisas, né? Aí começa a mexer com ele, ele aí começa. Mas depois aí ele para de ver um tempo o meu vídeo, mas depois eles voltam de novo. Porque eles voltam para o ensinamento dele e ele vê, poxa, queria ver lá o ensinamento lá, como o Samuel estava falando lá. Ele aí volta de novo para assistir meu vídeo, né? É igual como eu vi aí que tem um irmão que fez isso, ele disse que não queria ouvir mais meu vídeo, mas depois voltou a assistir meus vídeos, né? Porque ele não está encontrando esse tipo de informação e do jeito que eu passo aqui, né? Misturando tudo. E também eu coloco a minha energia, a minha maneira de passar essas coisas. Então tudo isso atrai, né? Sim, tem que atrair para vocês assistirem, deixar o like, né? Visualizarem, né? Então, graças a Deus, pessoal. Então, essas pessoas estão aí. Então, eu tenho que explicar sobre esse tipo de coisas, pessoal. E um tipo de coisa que eu vou explicar hoje, o meu tema hoje, né? É aqui, ó. O que é, o que é campo energético. Entende, pessoal? Porque eu acho que esse tema aqui é conhecido no, no espiritualista, né? Quem é espiritualista, né? Eu acho que até também no centro espírita, eu acho que ele fala algumas coisas sobre isso. O que é campo energético? Aí eu coloco uma pergunta. E qual a sua influência em nossa vida? Qual é a influência desse campo energético na nossa vida, né? Eu faço uma pergunta depois, né, do que é o campo energético. Mas vamos primeiro descobrir aqui, pessoal, o que é esse campo energético? É igual, se for a gente for pegar por nome assim, aí você vai colocar lá na Bíblia, né? Os evangélicos só quer acreditar que só coisa que tem na Bíblia. Então, eu pego esses temas e vou mostrar ele que tem na Bíblia também. Mas primeiro a gente tem que decifrar o que é, porque esse nome campo energético é um conceito que foi criado para mensurar alguma coisa, explicar alguma coisa. O que é que ele está explicando? Então é isso que a gente vai primeiro saber e depois lá eu vou mostrar na Bíblia, né? Para os evangélicos não ficar de fora dessa festinha. Entende, pessoal? É isso que eu venho fazendo, porque, né? Porque senão os evangélicos que vêm vai dizer, ah, isso não tem na Bíblia. Aí eu não mostrar os versículos bíblicos, não explicar lá, ele vai dizer, não tem na Bíblia, esse está falando de outra coisa. Entende? Eles não vão acreditar, não vão dar crédito. Mas por que que meu vídeo aqui está mexendo com, principalmente os evangélicos, o grupo evangélico? Porque eu tenho mostrado esses conceitos na Bíblia. E quando ele vai lá e lê, ele vê eu explicando, ele sente que aquilo tem na Bíblia verdadeiramente. E ele não tinha visto, né? Porque pastor, né, os líderes dele não explicaram sobre isso, né? Aí eles, aquilo balança com a fé dele, o pensamento, né? Eu sei disso, mas é bom, é para balançar mesmo, é para fazer você crescer consciencialmente, né, pessoal? Não pode ficar só aí, porque você só fica aí nesse grupinho, você fica nessa energia, você fica baixo aí. Você não vai galgar degrau mais assim. Entende, pessoal? Por isso que é o propósito do meus vídeos aqui, eu fazer isso. Então, vamos entender o que é esse campo energético, né? O que é isso? É um campo de energia, né? É um campo, será que é isso mesmo que ele está falando? Aí vamos aqui falar. Ele fala assim: campo energético é a nossa parte sutil
referente às energias e frequência que envolve todos os aspectos do nosso ser. Então, pessoal, ele fala o que é esse campo energético? É a nossa parte sutil. Então, é uma parte do nosso ser, né, que é sutil, que não é vista pelos nossos olhos físicos aqui. É uma parte que você pode dizer que é invisível aos nossos olhos. É uma parte sutil. Mas que o quê? Você não vê, mas você pode sentir. Porque ele diz que é também referente à nossa energia e frequência. Então é um campo de energia e frequência eletromagnético que está circundando esse nosso corpo físico. Esse é um campo magnético que é energético que a gente tem. Que ele é o quê? Energia e frequência quando a gente vive. Ele diz que envolve todo o aspecto do nosso ser. Então ele envolve todo o aspecto do nosso ser, né? Então aí o que é que ele fala mais? O campo energético é composto por nossas informações. Ele diz quais são essas informações? Sentimento, emoções, pensamento, falas, ações e intenções. Entendeu? Então, o que é que ele fala? Ele fala que esse campo energético é composto de nossas informações. Então, tem as nossas informações ali. Quais são essas nossas informações? É o nosso sentimento que a gente sente, né? Emoção, quando a gente sente emoção, né? Alegria, tristeza, vários tipos de pensamento, quando a gente está pensando, então passa pela mente, né? Fala, quando a gente está falando, né? Cadê o que mais? Ações, ações e interações, que é o quê? O nosso comportamento, a gente tem uma ação, interage com outra pessoa, né? Aí ele fala, além disso, interage com o ambiente. Então a gente, esse campo energético, ele interage com o ambiente, que é energia, né? Você viu que eu falei que tudo é energia? E com os outros, então com a energia de outra pessoa. Então, entende, pessoal? Então não tem como a gente não ser afetado pelas energias dos outros e até mesmo pelo ambiente. É por isso que você tem que escolher um ambiente tranquilo. Nossa, pessoal, eu estava aqui agora de manhã, aqui no meu quarto agora, tô sozinho. Minha mãe saiu aí, minha irmã, tô sozinho. O ambiente tranquilo aqui, pessoal, sabe? Aí eu coloquei a meditação nossa, pessoal, aí senti aquela energia assim, sabe? Então, quem que está percebendo isso? É a minha consciência através desse campo energético que está circundando, ele fala que está envolvendo todo o nosso ser, que é o quê? Que a gente vai sentir as energias e vai transmitir para a nossa consciência perceber o que é aquela energia. Entendeu? Então, eu estava percebendo isso, né? Então, se chegar uma energia estranha aqui, a meu campo energético vai perceber. Entende, pessoal? E é por isso que tem que cuidar desse campo de energia. Entende? Ele vai falar que como, né? Aí ele fala, estamos tocando, né? Além disso, interage com o ambiente e com o outro, trocando e influenciando e sendo influenciado. Então, a gente com o nosso campo energético, né? Campo energético, estamos influenciando o ambiente,
né? E estamos sendo influenciados. É por isso que quando você tem uma energia, seu campo energético, você chega em um ambiente que às vezes tá pesado, você influencia ali. As pessoas vão sentir, nossa, que essa pessoa tem a pessoa fala que é uma vibe assim, uma energia boa, sabe? E aí também você vai sentir o que tem naquele ambiente. Você vai sentir também, poxa, a energia aqui é pesada, né? A energia aqui tá. Você vai sentir. Então, é isso que ele está falando. Tocando e influenciando e sendo influenciado. Não tem como. Pelas energias e frequência ao nosso redor. Então, estamos influenciando e sendo enfriado, né? Que é através do quê? Da energia e frequência que existe no ambiente, nas pessoas, né? Ao nosso redor. Aí ele fala, como proteger meu campo energético? Ele faz uma pergunta. Então, se acontece isso, né? Que estão influenciando e a gente está influenciando. Ele fala, como você proteger o seu campo energético, né? Porque você viu o que é o campo, o que compõe esse campo energético. O que compõe é o quê? Qual é a informação que tem lá? É o sentimento, a emoção, pensamento, falações. Então, o que é que você tem que trabalhar, pessoal? Você tem que trabalhar o seu sentimento, as suas emoções, seu pensamento, sua fala, né? Você tem que trabalhar isso para você proteger esse campo energético. E é através de quê? Ele pergunta, né? Através de conhecimento e aumentando a nossa percepção e escolha. Desse modo, podemos substituir esses padrões por pensamento e sentimento e emoções mais positivas e construtivas, abrindo a possibilidade de vida mais leve e satisfatória. Então, você tem que mudar o quê? Você tem que mudar o seu pensamento, o seu sentimento. Por quê? O pensamento é energia, pessoal. Você está gerando a energia. E essa energia está ficando nesse campo energético. Né? Se você tiver com sentimento ruim e pensamento ruim, essa energia vai ficar lhe circundando. Essa bagaceira, então vai ser uma bagaceira que vai estar lhe circundando. Então ele disse o quê? Para você construir, abrindo a possibilidade, substituindo esses padrões de pensamento. Então você tem que mudar o pensamento, tem que elevar o pensamento. É por isso que meus vídeos aqui, pessoal, se vocês ficam assistindo, alguns irmãos e algumas irmãs já experimentaram isso, que ela tá vindo assistindo frequentemente. Ela disse, nossa, eu nunca me senti dessa forma. Foi o que aconteceu? Foi eu que tenho um poder, uma mágica? Sou eu que, eu tenho um poder, eu tenho uma mágica, é isso? Não, pessoal, não é isso. É o quê? É quando você vai ouvindo aqui e vendo as minhas instruções, vai levando o seu pensamento, a sua mente, né? Você foca a sua mente, a sua atenção fica no presente, foca você a pensar nessas coisas, aí começa a levar sua mente, aí você começa a se conectar com seu eu interior, com a sua espiritualidade. Aí quando acontece isso, o que é que acontece? Você vai mudando o pensamento e o sentimento que você tinha. Se você tinha pensamento de raiva, sabe, de reclamar de tudo, nossa, uma irmã me confessou isso, que ela tinha pensamento de raiva, reclamava de tudo, e ela agora está em outra vibe, ela está em outra energia. Ela não reclama mais de tudo, ela entende agora. Aquelas coisas não afetam ela. Por quê? Ela
o pensamento, quando ela mudou, criou aquele campo de energético, né? Ao redor dela, aqueles pensamentos positivos. É o que ele fala. Você tem que o quê? É, substituir padrões de pensamento e sentimento e emoções mais positivo, construindo assim abrigo e possibilidade de vida mais leve e satisfatória. Então, foi por isso que eu aconselhei a irmã, não assista coisas de política, de destruição, coisas que estão acontecendo assim, irmã, que isso vai afetar seu pensamento, sua emoção, que vai levar para o seu campo energético, entende? E aí você vai ficar mal, e aí não sabe por que você está mal. Oh, eu tô assim, ai meu Deus. Ah, toda hora fica sentindo dor de cabeça, uma indisposição. Por quê? Aqueles pensamentos ainda estão no campo energético e estão influenciando o seu corpo, né? Tá interagindo. Foi por isso que eu disse. Então, o mundo que é sutil, que você não vê, está interagindo com o mundo físico. Não tem para onde correr, pessoal. Você não tem para onde correr. Pode correr para onde você quiser. O mundo espiritual está aí interagindo. Então, esse parte do corpo energético está num campo é, espiritual que está interagindo quando está conectado com o nosso corpo físico. Entende? Então, tudo que lá vai interagir aqui, vai refletir no nosso corpo físico. Não tem jeito, pessoal. Entende? Aí ele fala assim, direcionando nossas energias conscientemente para o que desejamos e atraímos oportunidade e relacionamento e circunstâncias que estejam em harmonia com nossa verdadeira essência e desejo. Então, ele fala o quê? Se você muda o pensamento, você mudou o pensamento, você fez o quê? Você está direcionando, porque o pensamento é o quê? Você está direcionando a sua energia conscientemente para desejar e atrair oportunidade, relacionamento, né? Então, se você está com um campo pensando, você vai atrair. Foi o que eu falei lá sobre como é o nome do vídeo aí, que eu gravei, que você, se você tiver o que você tiver, você vai atrair isso. Então é o que ele está falando. Se você está com um pensamento positivo, você vai atrair oportunidade de relacionamento e circunstância que esteja com harmonia com a nossa verdadeira essência e desejo. Então você tem que se conectar com a sua verdadeira essência. Eu falei aqui de um vídeo de a gente, o que é a verdadeira essência. Tem aí também esse vídeo, o qual eu falo da verdadeira essência, né? Que é a gente se conectar com a nossa espiritualidade. Então, se você estiver vibrando isso, você vai atrair essas coisas que ele fala, né? Ele fala, por isso a consciência, aí, ó, entende? A consciência tem um papel importante no nosso campo energético. Por que que tem? Ele vai falar aqui. Porque nos permite identificar. Então, o papel da consciência, ele está observando o seu pensamento, a sua mente, ele está observando tudo isso, entende? E ele vai dar o sinal de que você está com o pensamento errado, que está com alguma coisa errada, entendeu? Ele fala aqui, porque nos permite a consciência, né? Identificar os padrões e crença que gera nosso bloqueio, criando impedimento. Então, a consciência vai perceber que existem padrões ali
de pensamento, de crença, e que vai gerar um bloqueio, que vai, se você tem uma crença, aí você não faz aquilo porque você tem uma crença, aí gera um bloqueio, criando assim um impedimento, impede de que você circule aquela energia, de que você tire aquilo. Então, a consciência vai perceber isso e vai dar o sinal para você trabalhar isso. Você tem que trabalhar essas energias, fazer o desbloqueio dessas energias que está impedindo que você se conecte à sua essência. Por quê? Se você ficar não conectar à sua essência, você vai ficar, como ele falou lá, os pensamentos aí, pensamento. Então, para você ter pensamento positivo, você vai ter que se conectar com a sua essência. Entendeu? Você tem que direcionar sua energia conscientemente para. Então, passa pelo quê? Pelo conscientemente a consciência, né? Para que desejamos atrair oportunidade, relacionamento e circunstância que estejamos com harmonia com a nossa verdadeira essência. Então, você vai ter que estar conectado a essa sua verdadeira essência. E eu falei sobre essa verdadeira essência aqui, eu gravei um vídeo, né? Sua verdadeira essência e desejo dessa verdadeira essência, que é a sua alma lá, entende? Ele fala, é por isso que quem vai perceber isso é a sua consciência, tem um papel importante de identificar onde está esse bloqueio aí, que eu não me consigo me conectar com a minha verdadeira essência, né? Que a sua verdadeira essência é divina. Se você não sabe disso, viu, pessoal? É divina, né? Aí ele fala aqui o quê? Por isso, nesse contexto atual, em que somos constantemente expostos a estressores físicos, emocionais e ambientais, por isso a terapia vibracional é importante para equilibrar e fortalecer nosso campo energético. Então ele fala aqui o quê? Que não tem como, né? Por causa do contexto que a gente está vivendo, né? Estamos expostos a essas energias, tanto física, emocional e ambiental, né? Do ambiente. Ele aí fala para você procurar uma terapia vibracional, que é os terapeutas energéticos, que ele vai medir a vibração, vai medir a energia desse campo energético e vai ver aonde tem esses padrões de crença, essas coisas que estão bloqueando você se conectar com a sua essência. Então, esses terapeutas, ele faz isso. Os reikianos, como é, as terapia holística, né? Aqueles que mede pelo pêndulo, né? Ele mede a sua energia para saber ali onde existe bloqueio, se existe espírito também que estão lá atrapalhando você a se conectar com a sua essência. Então ele vai ver tudo ali. Tudo o quê? Nesse campo energético. Ele vai fazer a leitura desse campo energético. Então, essa terapia vibracional, ele fala que é para fortalecer e equilibrar o campo energético, né? Então, esses terapeutas, ele vai fazer isso. Aí vai ler o seu campo energético e vai dizer assim, precisa fazer isso, aí vai trabalhar. Se for coisas emocionais, se for coisas de espírito, do umbral que está ali sugando essa energia, se for, sabe, for várias coisas, ele vai perceber e aí vai fazer um trabalho com você para você limpar, fazer o desbloqueio dessa energia e se conectar com a sua essência. Esse é o trabalho
terapeuta vibracionais, energéticos, né? Que eles fazem, né? É o reiki e o que aqueles que usam o pêndulo, como é? Eu me esqueci o nome. Eles também vê essas leituras energéticas, entende? E pessoas que têm a mediunidade mais aflorada, eles fazem a leitura também desse campo energético e descobre o que você está pensando, o que você está sentindo, qual é a sua intenção. Ele descobre tudo, entende? Esses médios com abertura mais aflorada, né? Ele percebe isso, entende? Aí ele fala, porque a nossa energia é informação e movimento. Então, esse campo energético, ele é o quê? Uma energia onde tem essa informação, né? Que são toda a nossa emoção, a nossa sentimento, né? Ele está em movimento, né? Ele fala, isso significa que todos nós pensamos, até mesmo o pensamento inaudível. Então, pensamento que não é falado, né? Que não é ouvido, inaudível. Desejo secreto e a vibração do mais minúsculo átomo dentro de nós. Nossa, pessoal. Então, até os nossos lá desejos que a gente não conta, né? Que a gente tá lá secreto, então, é uma vibração do mais minúsculo átomo. Então, porque a gente é feito de átomo dentro de nós, se comunica em um cenário mais grandioso. Também indica que acontece no mundo conhecido e desconhecido em nossa volta, criando mudança dentro de nós. Então, ele fala que essa comunicação, o cenário grandioso, acontece tanto no microcosmo como no macrocosmo, né? Vai para o grandioso. Também indica que acontece no mundo conhecido. Qual é o mundo conhecido? O mundo que a gente está vendo, o mundo físico, né? Mas essas energias também acontecem no mundo desconhecido. Qual é o mundo desconhecido, pessoal? Que a maioria da vez do cientista diz que é sobrenatural. É o mundo espiritual. Então, tudo que você está pensando, até mais aquele desejo escondido, se comunica. Tem uma comunicação, essa sua energia, essa sua, com esse mundo conhecido, que é o mundo aqui da gente, né? Físico, né? Que aí todo mundo, existe, existe, assim. Mas também ele se comunica, essa vibração, né? Esse pensamento, esse desejo que ele fala, escondido, se comunica com o mundo desconhecido, que é o mundo espiritual. Então, é por isso que eu falei lá na forma pensamento. Tudo que você pensa, até o seu desejo, vai formar lá no mundo espiritual. A sua vibração está indo para lá. E é por isso que sua vibração está indo para lá. Se você está pensando numa bagaceira aí, né? Tá, né, na sua aura com essas bagaceiras, vai para o mundo espiritual. E quem é que está lá no mundo espiritual? Os espíritos da bagaceira, ele vai ver. Olha, ele está emitindo ali um pensamento, ó, vamos lá. Aí ele vem. Você está atraindo isso. Entende, pessoal? E aí você atrai do mundo conhecido, que é o mundo físico aqui, e você atrai do mundo espiritual, que é o mundo desconhecido, né? Em nossa volta, ele fala, criando mudança dentro de nós. Então, vai criar mudança dentro de nós. Né? É por isso que, cuidado, pessoal, é por isso que a mente é controlar a mente, né? Por isso, tudo está interligado no macro e no microcósmico.
a realidade sutil se interconecta ao plano físico. Aí, ó, pessoal, foi o que eu falei lá. Você entende? Não tem como. Então, o mundo espiritual é sobrenatural? Não, não é. O mundo espiritual é natural, porque ele faz parte dessa, ele fala, interconectar, está interconectado ao plano físico. O mundo sutil, ele fala a realidade sutil, né, que é o mundo espiritual, ele está interconectado ao plano físico, ele está inconectado. Por quê? Porque a gente é espírito, né? E está dentro desse corpo físico. Então, o seu espírito está se relacionando com esse mundo físico aqui e o mundo espiritual. Aí você entende, pessoal? Por isso que o mundo espiritual não é sobrenatural. O mundo espiritual é natural também. Faz parte da natureza humana. Entende? Ele está falando isso. E que está interligado o quê? O macro e no microcósmico. Então, se está no macro, o cósmico, né? No macro e no micro também. Até nas células, que ele falou, até nos átomos, está lá o átomo que gera energia. Você entende? Ele está falando isso. Aí o que é que ele fala mais? Assim, as dimensões está interligada. Essa dinâmica do nosso órgão evidencia como o ser humano é multidimensional, ou seja, é composto por várias instâncias que se afetam mutuamente. Você entende, pessoal? Ele está falando, então, assim as dimensões estão ligadas. Qual dimensão? As dimensões físicas e as dimensões espirituais, as dimensões sutil. Está ligada. Então é por isso que é natural, não é sobrenatural. Entende como foi colocado aí por alguns cientistas? Faz parte, então, o ser humano, ele só é ser humano porque ele tem uma alma e tem um espírito. Então, como é que você só vai agora mensurar o natural, o corpo? E a alma, e o espírito? Como é que trabalha isso? Como é que mensura isso? Você entende? Foi aonde esses cientistas fizeram isso. Porque eles não conseguiam mensurar, não tem conhecimento sobre isso. Aí disseram, é sobrenatural. Aí pegou essas coisas, deixou para quê? Para a igreja, para esses grupos aí, diz que é misticismo. Diz, não, pessoal, não é misticismo, não é nada. Faz parte da natureza humana, sabe? Aí ele fala, assim a dimensão está ligada, essa dinâmica do nosso órgão evidencia como o ser humano é multidimensional. Existe o quê? Ou seja, ele fala, é composto de várias instâncias. Então tem várias camadas do ser humano que se afetam mutuamente. Então, existe o corpo mental, o corpo espiritual, existe a sua alma, o corpo búdico. Você não viu que eu falei sobre esses corpos que estão em outras vibrações, em outras dimensões, e que eles estão juntos agora quando a gente está no corpo físico que se afeta. Ele diz que, ou seja, é composto por várias instâncias que se afetam mutuamente. Então, está se afetando mutuamente. Por isso que chama multidimensional. Então, a gente é um ser multidimensional. Entende? É por isso que a gente é chamado de dimensional. Por causa disso. Porque temos essas partes da
dessas instâncias sutis. Entende, pessoal, que o ser humano, você vai decifrar o ser humano, não é só o corpo agora visível que você está vendo. Você só está vendo o corpo visível aqui. Você, para me ver aqui, porque eu estou nesse corpo, se eu não estiver nesse corpo, você não vai me ver mais. Entende, pessoal? Porque eu não vou estar mais nessa dimensão. Eu vou estar em outra. Entende? É isso que ele está falando. Aí ele fala, por isso, né? Às vezes precisamos fazer alguma coisa física para estimular essas energias sutis. Então, por isso que às vezes precisamos fazer uma caminhada, estar em um lugar, em um ambiente, fazer alguma coisa que mexa com o nosso corpo. Quando a gente mexe com o nosso corpo físico, vai mexer com esse corpo sutil também. Ele vai melhorar. Aí ele fala mais. Mas, às vezes, precisamos estimular as energias sutis para encontrar o equilíbrio físico. Entende, pessoal? É um trabalhando, compondo o outro, porque você está no corpo. E aí o que você faz aqui no corpo atinge como é que se diz? Essas energias sutis, essas essências suas que você tem sutis, atinge. E, e se você cuida lá dessas energias sutis, é por isso que ele fala, mas é preciso estimular as energias. Então você precisa estimular, porque é o pensamento, é várias coisas essas energias, para encontrar o equilíbrio físico. Então, quando uma pessoa está desequilibrada emocionalmente, ela tá, é porque o pensamento dela, as emoções dela, ela não está conseguindo lidar com aquilo e está afetando o corpo físico, né? Aí é preciso ele fala, estimular essas energias, desbloquear, né? Você vai lá no terapeuta vibracional, ele vai ver onde tem bloqueio para desbloquear isso, para você se conectar com a sua essência. Mas se você se conectar com a sua essência, você chorar, sabe, tirar toda. E aí você se conecta. Você já fez esse trabalho por dentro. Entende? Agora é o quê? É só manter. Você precisa fazer alguma coisa física, né? Para estimular a energia do corpo. Que estimula a energia do corpo? Você faz uma caminhada, um exercício físico, né? O que eu vi a mulher fazendo a yoga, né? Os movimentos da yoga, porque tanto você movimenta o corpo, a energia do corpo, como você faz com equilibrar a sua energia sutil, né? Faz com que você, a sua mente fique no presente. Então, aquele yoga é bom também para isso. Então, você faz caminhada, yoga, faz aquilo, vai estimular essas energias para o quê? Levar o equilíbrio físico, sabe? Ele fala, assim nossa constituição energética do ser humano é complexo de energia, reúne como ele fala, constituição da energia do ser humano. Assim, a nossa constituição energética do ser humano é complexa de energia. Entende, pessoal? Então, tudo que a gente, os nossos pensamentos, tudo é energia, pessoal. Por isso que eu gravei um vídeo aqui falando que tudo é energia. Então, tudo estamos circundados de energia. É por isso que é o campo energético. É um campo onde a vibração, essas energias estão vibrando. É por isso que a gente é luz. Entende? Por isso que a gente é luz, porque energia vai gerar o quê? Luz. É luz. Você entende? Então é por isso que a gente tem que cuidar das energias. E cuidar das energias é o quê? É cuidando.
tendo bom pensamento, cuidando das emoções, não atrito, não, sabe, levando uma vida sossegada. E isso a Bíblia ali está ensinando tudo isso, esses comportamentos, para o quê? Para cuidar dessas energias. Você está vendo que a Bíblia está falando de energia? Agora, você entende agora o que é campo energético? Aí eu vou colocar lá campo energético. Os evangélicos vão dizer que não tem na Bíblia. Como é que não tem na Bíblia se tem ensinamento para você cuidar do pensamento, não praticar isso, não fazer isso? Porque ele está cuidando ali da sua energia. Entende? Da consciência para cuidar dessas energias. Mas está falando de comportamento e pensamento, mas aqui ele está falando que comportamento e pensamento é o quê? É energia. Então, esse campo energético é o quê? É o nosso pensamento, a nossa... Você entende agora que a Bíblia está falando disso? Cristo estava falando disso, os apóstolos estavam falando disso de energia. Aí agora eu estou falando sobre essas energias aqui, e alguns evangélicos que não entendem sobre isso, vai pensar que não tem na Bíblia, não tem. Não tem como, pessoal. Se tudo lá está falando de energia para você cuidar do pensamento, não praticar coisas erradas, não fazer, está mandando você cuidar das suas energias. Entende? É o que ele fala, né? Que assim a nossa constituição energética do ser humano é um complexo de energia. Um complexo que reúne toda a história da humanidade filtrada pela ancestralidade até chegar à nossa singularidade. Então, esse campo energético tem todas essas coisas da humanidade, da ancestralidade, tem todas essas coisas. Singularidade. E ela forma nosso campo repleto de informação, que é o quê? O campo energético, né? Ela forma esse campo repleto de informação do tempo e do espaço, né? Em que nascemos. Informações da origem paterna e materna de outro tempo da nossa existência e da marca das interações que experimentamos desde o nascimento ou até antes. Então, ele está falando que, às vezes, está também nesse campo, é coisas até da nossa outras existências. Você sabe, né, que a nossa consciência, ela já teve outro, como é que se diz? Outro personagem, né? Outro corpo. Então, ele pegou, ele tem gravado na sua consciência essas informações, né? Que é de outro tempo da nossa existência e das marcas das interações que experimentamos desde o nascimento ou até antes. Então, por isso que tem pessoas que têm lembranças da vida passada dela. Tem experiência assim que ela lembra de que ela viveu certo tempo. Ela era outro personagem. Elas têm lembrança disso. E às vezes esse pensamento acontece quando ela passa por um lugar, né? Ela passa por um lugar ali que ela pensa que é novo, mas quando ela passa, ela lembra, nossa, eu já tive aqui em certo tempo. Quem é que teve ali? Foi a consciência dela, entende? Mas ela teve ali em outro tempo, a consciência dela em outro tempo, em outro personagem, em outro corpo, em outra época, entende? Mas só que a vez foi esses informação estão bloqueados, a gente não acessa assim tão facilmente. Mas quando a pessoa é sensível, né?
ela tem uma mediunidade mais aflorada, ela passa por um lugar, ela lembra. Ela passa por um lugar e vem toda aquela informação na consciência dela. Ela diz, nossa, eu já tive aqui um certo tempo, eu já passei por aqui. Como é que você passou por aqui? Se você está vindo aqui a primeira vez, agora, no presente, né, com esse personagem. Ela disse, não, mas eu já tive aquela, e lembra daquela vida que ela teve com aquele personagem. Quem lembra? É a consciência dela. Consciência dela. É o que ele fala aqui, que tem essas informações, tem também essas informações na nossa existência, da marca das interações que experimentamos desde o nascimento ou até antes do nosso nascimento. Né? Está guardada lá essa informação da ancestralidade, da humanidade, da singularidade, né? Do tempo e do espaço, que nascemos em formação da origem paterna e materna, e de outros tempos da nossa existência. Então, tivemos aqui em outro tempo, em outra existência, nossa consciência esteve aqui, esteve, pessoal. É isso que os espíritas falam, né? Que a gente teve outra encarnação aqui. E a gente agora está nessa encarnação. Entende? E é esse campo, as pessoas que fazem leitura, ele pode ver isso. Entende? Essas informações, ele pode acessar lá essa informação, saber quem isso. Isso acontece muito na hipnose, né? A pessoa tem hipnose, a pessoa regride a consciência dela para um certo tempo, e lá nesse certo tempo ela vê que ela era outra pessoa. Entende, pessoal? É a prova de que isso existe, essas informações existem. Né, pessoal? Aí qual é a minha pergunta lá no que eu fiz lá no começo, né? Qual a sua influência em nossa vida? Qual é a influência, pessoal? Se a gente tem pensamentos negativos, vai ter uma influência negativa. Mas se a gente tem um pensamento positivo, trabalhar as emoções e os sentimentos, a gente vai ter coisas positivas. O nosso campo áurico vai ser positivo. Foi esse campo que a irmã, quando abriu a clarividência, ela viu o campo energético da pessoa. Tinha alguns que era colorido, né? Tipo um arco-íris. Ela colorido. E tinha outras pessoas que estavam com o campo dela escuro, cinza. Por que essa pessoa está com o campo cinza assim? É o pensamento e o sentimento dela que ela carrega ali está formando aquele campo energético daquele jeito. Está em desequilíbrio. É preciso equilibrar. Preciso trabalhar as energias. Fazer o bloqueio de alguma coisa que está. Você entende? Então, o campo dela energético. É por isso que eu falei, não se atente para a pessoa que está mostrando aqui fora, que está alegre, tirando foto nas redes sociais, mostrando que está alegre, mostrando. Mas você não sabe como é que está o ser dela ali por dentro. Se ela não tiver conectada com a espiritualidade, ela não tem alegria verdadeira. Ela não está conectada à essência dela. Então, está tendo pensamentos variados, emoções, aí vai ali, fica demonstrando, mas por dentro, por isso que tem um ditado aí, né? Por fora, boa viola, por dentro, pão bolorê. Você já viu esse ditado? É o quê? Quer dizer assim, quer dizer que o nosso corpo está todo bonitinho mostrando ali nas redes sociais, mas por dentro a sua energia, o seu espírito está
como é que se diz? Está triste, está com a aura cinza, com as energias baixas. Entende? Foi o que aconteceu quando eu tive o sonho que eu fui aí em certas igrejas, não, a certa igreja aí, e entrei na igreja e via as almas das pessoas assim, toda triste. Entende, pessoal? E aí estão aí, às vezes, esses grupos evangélicos, católicos, vários grupos aí, demonstrando que eu estou feliz, está alegre, né? É só por fora, mostra nas redes sociais, mas será verdadeiramente que você está conectado com a espiritualidade e você está passando uma alegria de dentro, pessoal? Entende? É isso que está acontecendo com a humanidade e até está atingindo meios religiosos, está acontecendo em todos os meios da sociedade isso, pessoal. Porque ela não está se conectando com a essência dela. Existe ali bloqueios, né, que precisa ser identificado, aquelas energias e trabalhada para que você acesse a sua essência. Você transmita para cá, para fora, a alegria que vem de dentro para fora, não a alegria superficial. Entende, pessoal? E isso está acontecendo em vários setores aí. As pessoas estão assim. Foi o que eu falei no outro vídeo, né, pessoal? Aí eu digo, nossa, pessoal, eu tive aquele sonho e vi as pessoas, pessoas das igrejas, né? Igreja evangélica, todas lá tristes, né? Estão desconectadas, a sua alma está desconectado da sua essência. Mas aí, se você tem uma visão só natural, você vai ver a pessoa sorrindo, tirando foto, aí mostrando na rede social, pensando que está alegre, mas verdadeiramente não está, pessoal. Nossa, eu sinto muito em dizer isso, mas é uma verdade que está acontecendo agora com várias pessoas, né? E é por isso que eu falo, essa é a influência que o campo energético tem na nossa vida. Eu falei lá, qual a influência, né, do campo energético em nossas vidas? A influência é isso. Os seus pensamentos, as coisas, vai influenciar. Entende? Tanto no mundo aqui físico como no mundo espiritual, pessoal. Não tem jeito. Entende? Vai influenciar. Por quê, pessoal? Essas pessoas não estão conectadas com a espiritualidade. Aí o que é que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala assim, ó. João 4:24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Olha o que Jesus falou, pessoal. Jesus estava falando isso aqui lá para aquela mulher lá do poço, né? Ele fala que Deus é espírito. O que é o espírito, pessoal? Não é energia? O nosso espírito não é energia, não é luz, não tem um campo energético. Então, ele está falando que Deus é espírito. Então, o seu espírito precisa estar conectado verdadeiramente para que você adore o Pai, que é espírito, né? Em espírito e em verdade. Então tem que ter verdade, pessoal. Você tem que ser sincero. Vem lá de dentro, vem lá do pensamento, porque senão Deus é espírito e é necessário que seus adoradores adorem em espírito. Então seu espírito aí não vai adorar Deus. Ele está desconectado. Aí como é que você já viu uma pessoa que adora a Deus? Ela está triste por dentro? Você já viu, pessoal? Verdadeiramente, uma pessoa que
está conectado, está adorando o Pai em espírito e verdade, se ela é triste por dentro. Entende? É esse o engano que está acontecendo nas igrejas. Essas pessoas não estão conectadas e estão forçando para mostrar, porque ela criou a máscara para mostrar às pessoas que estão aqui fora que ela está verdadeira, que ela quer dizer que verdadeiramente ela é de Deus, mas ela ainda verdadeiramente não está conectada. Entende? E ela não está dando a verdadeira adoração a Deus. Ela está lá levantando a mão, erguei a mão e daí. Ela está lá levantando a mão, né? Oi, Senhor, adoramos seu Senhor. Mas ela verdadeiramente, o espírito dela, porque ela está longe, a essência dela está longe desse Deus que é espírito. Aí não vai conseguir. Ela pensa que vai conseguir adorar a Deus é quando chegar na igreja lá e começar a louvar, a levantar a mão. Ela acha que é isso, né? Aí a pessoa, ali, ó, a pessoa tá adorando a Deus, olha lá, ó. Ela é crente, olha lá, ó. Não, pessoal, é isso que as pessoas não estão entendendo. Porque Deus é um espírito, o espírito é o quê? Energia, luz, né? Luz. Você tem que se conectar. Quem é que tem que se conectar? Quem é? É a sua verdadeira essência, que é a consciência, que é o espírito que tem que se conectar com esse Deus. Entende, pessoal? E aonde é que você vai encontrar esse Deus? Aonde é que ele está? Ele está dentro de você. Está dentro de você. Agora você, pelo pensamento, pelo ego que você criou, você não sabe, você não está conseguindo se conectar com esse Deus. Mas ele está aí. Entende? Aí o que é que João fala aqui? É 1 João 1,5. O que é que a Bíblia fala mais? 1 João 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vós pronunciamos, que Deus é luz e nele não há treva. Entende, pessoal? Aqui ó, o João, lá em 1 João, ele está falando. Essa é a mensagem. Esta é a mensagem que dele ouvimos. Então, ouviu, né, do próprio Jesus. E vos pronunciamos. E estamos anunciando a vocês que Deus é luz. Luz é o que, pessoal? Energia, né? É energia. Então, Deus é espírito. Então, Deus é espírito. E o espírito que ele está falando aqui é uma luz, que é energia. Então, e nele não há treva. Então, ele está falando que Deus, pessoal, é essa energia que seu espírito, que é um corpo também energético, tem que se linkar com essa essência, essa energia. Porque por isso que quando você se conectar com essa energia, você não vai ter falta de energia. Sua alma não vai ter o brilho. Aí por isso você vai sair das trevas, porque Deus é só energia, nele não há treva. Então, aí se tiver alguma treva em você, quando você se conectar, a treva toda se dissipa. Porque você viu quando você coloca uma luz, ela tira a treva, a escuridão. É isso que ele está falando que vai acontecer na sua consciência. Entende, pessoal? Entende agora o que é que a Bíblia fala também de energia? Você entende agora? Aí o que é que fala lá? Provérbio 10, 19. Quanto são muitas palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Então, pessoal, aqui ó, por isso que a Bíblia tem mandar você controlar
as suas palavras, né? Porque o pecado é o quê? Você vai gerar o quê? O que ele está falando lá é aquele campo energético, aqueles maus pensamentos. Aí é por isso que isso é o pecado. Está presente em você. Por causa das suas palavras, entendeu? Mas quem controla a língua é sensato. Então, ele está falando de energia, pessoal. Você viu lá o que é o campo energético? É emoção, o que você fala, o que você age. Então, são tudo isso, pessoal. Entendeu o que é o que a Bíblia está falando para quando você controlar as suas palavras? Porque o pecado está presente. Ele disse, quando você vai falar aí, ainda mais do o que você está falando, o pecado vai formar seu campo energético, né? Mas quem controla a língua, então, se você controla o que você está falando e controla a sua emoção, você é sensato, você vai ter a seu equilíbrio emocional, sabe? É isso que ele está falando. Não está falando de energia? Você entende, pessoal? Aí o que é que ele fala aqui? Romanos 8, versículo 9, e versículo 8 e versículo 9. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, você não está sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Entende, pessoal, o que ele fala aqui? Ele está falando de energia, né? Está falando de energia aqui. Ele diz, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Por que, pessoal, que não pode agradar a Deus? Então, se seus pensamentos você está gerando são pensamentos que vêm desse descontrole do corpo que o espírito, como é que se diz, vai contra o espírito, você o quê? Então, ele está falando que a carne aqui é a energia do nosso corpo, que a gente cria os pensamentos, que a gente tem ação, emoção, sentimento, entende? Então ele está falando isso, que é dominado por isso, né? Dominado quem? Essa carne, esse corpo vai dominar quem? Vai dominar a sua consciência. Se você deixa os desejos, o pensamento do seu corpo, essa energia dominar a sua consciência, você está descontrolado. Você não tem domínio. Não tem domínio. E aí o quê? O seu espírito não pode agradar a Deus. Você não vai ter o louvor. Entende? Ele diz assim, entretanto, você não está sobre o domínio da carne. Você não está sobre o domínio, sobre essa energia do corpo, né? Mas do espírito. Então, você tem que estar sob o domínio do espírito, né? Do espírito, que é o Espírito de Cristo. Se de fato o Espírito de Deus habita em você. Então, se você está conectado com esse Espírito de Deus, entende? Se você está conectado, se esse Espírito não está habitando aí na sua consciência, ele não está dominando, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, se alguém não tem lá o Espírito Santo, né? Não pertence a Cristo. Entende? Então ele está falando de energias. Energias que você tem que estar conectada
a esse a esse espírito, a seu espírito, tem que estar a sua consciência, né? Você vai ter que ter conexão. Não é deixar que o, a carne, essa energia do corpo, crie pensamento e domine você. Crie um pensamento que domine você, que afasta você da sua essência. Aí quanto mais você vai praticando, vai sendo dominado por essas energias do corpo, você se afasta da sua essência. Qual é a sua essência? A essência aonde o Espírito de Deus habita em você. Aí você afasta e talvez até o Espírito de Deus não habite em você, entende? E ele diz, se alguém não tem esse Espírito, né, de Cristo, não pertence a Cristo. Então, o negócio é você trabalhar essas energias, ver aonde, para que você conecte a espiritualidade, que é a sua essência divina, que vai trazer energia para você. Porque se você viu que Deus é luz, Ele está em você, então você deixa essa luz brilhar, vir de dentro, brilhando e tirando toda a escuridão que existe na consciência. Entende? Porque o que a gente fazemos aqui? A gente vai escurecendo a nossa consciência. É por isso que cria aquele campo cinza, né? Esse campo energético tem que estar brilhando, tipo como a irmã que teve a clarividência viu, né? Que ela viu que tinha a aura das pessoas que era toda colorida, parecendo um arco-íris. Entende? Porque ela deve estar conectada à essência dela. Estava com bons pensamentos, né? Uma pessoa que estava pensando, orando, meditando, fazendo as coisas boas. Então, a aura dela está brilhando. É assim que tem que estar. Entende? Aí o Espírito de Deus vai habitar em você. Você vai estar conectado com o Espírito de Cristo. Você tem que conectar a videira verdadeira. Senão você não pertence à videira. Você está enxertado em outro galho, em outra videira. Entendeu, pessoal? Aí o que é que a Bíblia fala mais aqui? Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Então, por que ele está falando? A paz de Deus que excede todo entendimento. Qual é o entendimento? O entendimento da sua consciência. Então, ele vai tomar todo o seu ser da sua consciência. Essa paz de Deus, porque você vai estar conectado. Então, é por isso que você tem paz, tem alegria. Você não vai buscar mais fora, porque ele vai exceder quando você estiver conectado, ele vai exceder essa paz em todo o seu entendimento. Aonde está o entendimento? Na sua consciência. Não é isso? Não é isso? Aí ele diz ainda, guardará os vossos corações. Ele vai guardar um coração de carne? Ele está falando nesse coração? Ele está falando que vai guardar sua alma. É por isso que Jesus disse aquele, encontrareis descanso para a vossa alma. Então, está guardando a sua alma. Então, a sua alma está descansando. Você não vai estar cansado. Entende? Você vai ter energia, a sua alma vai ter energia. Então, ele diz, guardará os vossos corações, que é a vossa alma, né? E o vosso sentimento. Então, são as emoções que surgem. Ele vai guardar tudo isso em quem? Em Cristo Jesus. Então, ele está falando de energia, pessoal. Ele está falando de energia. Ele está falando que essa paz de Deus vai exceder todo o seu entendimento, que é o quê? Vai exceder toda a sua consciência, vai tomar conta da sua consciência essa paz. É por isso que quem está conectado verdadeiramente com a espiritualidade
ela sente uma paz, ela diz, nossa, que paz gostosa. Pode o mundo estar aí derrubando aí, explodindo, bom, pode estar, mas ela vai estar com a paz dela. Foi essa paz que Jesus prometeu. Ele disse assim, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Então, essa paz vai vir de dentro, vai ser aquela paz que você está conectado com a videira, está conectado com a espiritualidade. Então, quando você se conectar, você vai ter paz, pessoal. Você não vai precisar de paz. Ah, eu vou precisar de paz, eu vou ter que ir para um lugar para eu sentir paz. Não, você sente paz, a paz está dentro de você. A alegria está dentro de você. O amor está dentro de você, né? A felicidade está dentro de você. Você não precisa nada disso para ser feliz. Entende? É isso que eu estou falando. Olha aqui o apóstolo Paulo falando lá. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então ele vai exceder todo o seu entendimento, que é a sua consciência. Entendimento é porque, da onde vem o entendimento é o quê? Da sua consciência. E guardará os vossos corações, que é a vossa alma. Coração aqui não é o coração de carne, né? Para você entender. E os vossos sentimentos, que é o quê? As nossas emoções, que ele falou lá, que são energias. Você entende agora que a Bíblia está falando de energia, pessoal? Você entende? Aí eu vou colocar lá campo energético e vai dizer que não tem na Bíblia. O que é que ele está falando aqui? Está falando com a sua consciência? Entende? Não entende. É por isso que essas pessoas não entendem a Bíblia e aí fica falando aí. E às vezes até por isso que os evangélicos não me entendem, né? Aí o que é que a Bíblia fala mais? É Mateus 9, versículo 4. Conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhe: por que vos pensais maldosamente em seu coração? Entende aqui, pessoal? Olha aqui a prova de que Jesus leu o campo energético dele, que vinha o quê? Que vinha lá do coração, mas é que vinha da alma dele. Aqueles sentimentos, aqueles pensamentos vinha da alma dele. Então, Jesus, pela capacidade dele de médium, né? De perceber a energia, estava perto dele, né? Que as pessoas tem médico que tem essa capacidade de ler o que a pessoa está pensando. Ela lê o quê? Ela lê as energias, o campo energético da pessoa, aonde tem aquelas informações, que é o quê? É o sentimento, as emoções. Então, os médios lê isso. Ele lê o campo energético. Foi o que Jesus fez. Ele diz, Jesus conhecendo os seus pensamentos. Então, Jesus viu o pensamento dele. Aonde está o pensamento dele? Nesse campo energético. Jesus, pelo campo energético dele, que era expansivo, chegou, entrou no campo dele do pensamento e viu o que tinha no pensamento dele. E disse, por que você está pensando maldosamente em seu coração? Está pensando maldosamente em sua alma. Entende? Jesus tinha essa capacidade. E tem alguns médios hoje que têm essa capacidade. Entende? Então, ele viu o pensamento da pessoa. Então, é isso que os terapeutas energéticos, o médico, ele vai ler esse campo energético, aonde está esses pensamentos, e ver o que você está pensando. Às vezes é bagaceira lá, né? É bagaceira no que está fazendo. Ele vai ver. Então, ele vai ver, vai perceber toda essa coisa. Através do quê? Quando ele encosta o campo energético, a aura dele, no seu campo, ele lê o seu campo energético. Entende? Aí vê o que é que está ali no seu pensamento. Né? Entende, pessoal?
Então, aí, Salmo 139, 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabe quando me sento e sabe quando me levanto. De longe percebe o meu pensamento. Entende, pessoal? Aqui, ó, tem até uma música evangélica que fala, né? Senhor, tu me sondas e me conhece, né? Tem até uma música aí que canta esse, lá em Salmo, né? Que eles tiraram desse Salmo aqui, né? Fez essa música, né? O que é que ele diz? Ele diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe percebe o meu pensamento. Então, pessoal, o pensamento, Deus está percebendo toda a sua energia. Porque esse Deus, pessoal, ele está aí dentro de você, ele está percebendo tudo que está acontecendo com você. Ele está vendo as suas bagaceiras. Ele está aí percebendo as coisas. Mas você não está conectado com ele. É por isso que ele está de longe percebendo o seu pensamento. Ele está vendo tudo. Entende? Esperando que você se conecte com a videira verdadeira, que é Cristo, que você aí vai ter a conexão com o Pai, o qual você vai adorar, seu espírito, né, sua consciência vai adorar verdadeiramente esse espírito, que é Deus, que é luz. Entende, pessoal? Entende agora? Tá falando de energia ou não tá? A Bíblia está falando de energia ou não está? Agora, só que os pastores não entendem isso e não ensinam isso a vocês. Entende? Fica passando isso como uma coisa natural. Porque eles são naturais, ainda não estão conectados também com a espiritualidade. É por isso que a Bíblia se torna um elemento difícil para essas pessoas. Ela começa a colocar o pensamento dela em coisas que ela não está entendendo. Entende, pessoal? É isso que acontece. E aí não sabe que ali está falando de energia. Os apóstolos estão falando de energia. Cristo falou de energia. Mas por que Cristo não falou assim, energia? Porque aquele povo daquela época não ia entender isso. Ele não ia entender isso. Então, ele ia falar que você tem que deixar o pecado, perdoe o irmão, não tenha mau pensamento. Entende? Para a pessoa entender e praticar. Porque quando ela praticar, vai melhorar o campo energético dela. Entende? Mas se falar que sua energia, tá, você tem que mudar. O que ele está falando? Você vê que até hoje não entende o que Cristo está falando? Quanto mais se Cristo falar que é energia, é do campo, energia, energia quântica, né? Ninguém vai entender. Entende, pessoal? É isso, a Bíblia está falando da energia também. Você cuidar do pensamento, das coisas, você está cuidando do seu campo energético, o qual vai fazer com que você se conectar com esse Deus que é energia, que é luz, que quando você se conectar com ele, você também vai ser luz, vai brilhar, você vai ter energia. Entende? E você vai estar conectado, né? E o que? E a paz de Deus vai exceder todo o seu entendimento e guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Entende? Graças a Deus, pessoal, mais o vídeo aqui. Eu tenho que explicar isso, pessoal, porque tem pessoas novas aqui no meu assistindo meus vídeos e não entende isso.
que às vezes é de grupos aí, né? Evangélico, católico, né? Então eu preciso dar esse entendimento. Entende, pessoal? Então, verdadeiramente, o que Cristo estava falando? Estava falando de energia. Entende? Não está falando de religião. Entende? Aí é por isso que muito aqui vai entender aqui o que eu estou falando é religião. Porque eu estou usando a Bíblia. Mas a Bíblia ali, as coisas, está falando de energia. Que era para a sua consciência entender isso, para você criar esse campo energético. Entende? Mas a Matrix, o que é que a Matrix fez? Fez isso aí, ó. Né? Fez a coisa religiosa aí para você entender isso e às vezes não entende. É por isso que não entende aquilo que eu falo. Não entende. Muitos. Né? Dizem, não, esse cara tá dizendo, esse cara tá louco, esse cara perdeu já totalmente. Perdeu totalmente. Então tu vai querer para me dar uma injeção aí, me dar um remédio para eu ficar mais calmo aí, essas pessoas, entende, pessoal? Porque eles não entendem essas coisas, né? Foi até muitos que até chamaram até de Cristo de louco, né? É lá os fariseus chamaram de Cristo de louco. Nossa, pessoal, é muito pesado isso. Mas temos que falar isso, porque e para quebrar esse negócio, né, velho, dessa religiosidade, dessas coisas, né? E que as pessoas verdadeiramente não estão conectando com essa energia, com esse Deus interior, só está fazendo práticas religiosas, só está em coisas religiosas, mas verdadeiramente eles não estão conectados. E é essa conexão que eu estou aqui querendo passar para você. Mas vocês estão entendendo com o quê? Que eu quero passar uma religião para você, né? Temos que entender porque é o processo da sua consciência. Até a sua consciência despertar. Tenho que ter paciência, tenho que vir aqui explicar sobre isso, tal. Até um dia você se despertar para isso. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo. Agradecer vocês aí que vão assistir depois, agora, né? E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.